Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Através de mim quer dizer através dos ensinos, através da palavra do Filho de Deus. Porque quando Jesus fala esse ensino, ele está falando assim na condição de um alto-mirante, possibilitando assim que o espírito humano compreendesse que nós saímos para a criação, para termos o desenvolvimento. Nessa saída para a criação, então muitos se perdem. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando o comportamento que nós temos. Depois, se nós ampliarmos um pouco, nós vemos assim que todos nós nos encontramos na matéria grosseira no tempo certo, naquele tempo que aquilo possibilitou o desenvolvimento. Então cabe a cada espírito humano fazer esforço para ser aproveitado. E é bom aquela condição assim que nós tínhamos que despertar, porque fala assim que o Criador é misericordioso, é bondoso para aqueles que conheceram os seus ensinos e que se esforçam para viver de acordo com os ensinos. Então, aquela condição que nós já ouvimos, que fala assim que o pecado pode ser perdoado para aquele que tem o merecimento. E esse merecimento a pessoa tem que lembrar que ela precisa de esforçar-se. Porque fica bem fácil assim, numa outra escala, uma criança dentro da moradia que muitas vezes não faz as funções que são recomendadas a ela e ela pede um auxílio, um presente, e o adulto questiona em relação dela ter ou não o merecimento. Aquela condição de acharmos assim que vamos ter uma mudança, que seremos beneficiados, tínhamos que lembrar que esse comportamento nós já tivemos, como aquela criança já teve. Então agora, para termos uma vontade verdadeiramente, nós temos que fazer muito esforço e temos que ter uma dedicação. Junto com esta condição, tem um outro ensino que fala assim que o ser humano ele tem boa vontade, mas a carne é fraca. Quer dizer que as influências que nós recebemos da matéria grosseira dificulta o nosso propósito. Isso fica bem fácil assim de compreender um propósito para voltar à luz. Os nossos conhecidos. É só ver assim o comportamento que os nossos conhecidos têm em relação a cuidar do seu corpo de matéria grosseira, possibilitando que esse corpo fique sadio. O esforço é bem interessante, porque para nós tínhamos que lembrar assim, que esse esforço é como segurar uma criança. Aquele adulto tem uma força física e ele segura aquela criança de maneiras que o sinal da mão dele não fique no corpinho daquela criança. Essa força é que nós temos que atuar para nós mesmos. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, através do Filho de Deus. Quer dizer que ele falando é assim. É que nós temos que conhecer os ensinos e que com a nossa limitação, que nós nos encontramos com a matéria grosseira e nos esforçando para assimilar direito essas informações. Então, no período em que largarmos o corpo de matéria grosseira, continuaremos estudando a ter o conhecimento para nós mudarmos de grau, mudarmos de entendimento. Quer dizer que a continuação dos ensinos continuará assim que largarmos o corpo de matéria grosseira. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com o seu like.